Bem-vindo ao canal Investidor Cético, canal onde a gente fala de investimentos, finanças, economia, mas sempre assim com uma pitada de pensamento crítico e ceticismo saudável. E nesse vídeo eu quero falar sobre o mercado Forex, ou como alguns dizem aqui no Brasil, Forex, né, o mercado internacional de moedas. Então, antes de a gente começar a falar do assunto, já sabe aqui durante a vinheta, né? Vai lá, aciona ali o sininho das notificações, já deixa o seu like aí, ajuda o canal a crescer, né? E já prepara aí, já vai pensando aí em qual tipo de comentário ou discussão aqui que você quer ter aqui debaixo do vídeo. Então, vamos lá. Vamos então falar sobre o mercado Forex, ou Forex, como alguns dizem, né? Então, o Forex é uma abreviação de Foreign Exchange, né, que seria moeda estrangeira, e é um mercado onde se negociam moedas estrangeiras aos pares. Então, é sempre uma moeda contra outra moeda. E nesse vídeo eu quero falar sobre algumas verdades e mentiras do mercado Forex. Né? Isso aqui não é para ser um vídeo exaustivo, tá? Só para falar de algumas mais evidentes aí, até porque é um mercado que atrai bastante gente. Talvez ele esteja até um pouco assim, menos na moda do que já esteve por causa das criptomoedas, né? Mas é um mercado assim que chama muita atenção, principalmente de gente que está entrando no mercado financeiro, começando a se interessar, inevitavelmente acaba aí trombando em um ou outro anúncio na internet, falando coisas incríveis, né? E algumas pessoas acabam entrando em grandes roubadas. Então vamos lá, algumas coisas aí que se fala então sobre o mercado Forex, né? Uma das coisas que se fala é que o mercado Forex é o maior mercado financeiro do mundo, aonde se negocia, estimado, em torno de 2 trilhões de dólares por dia. Tá? Então isso faria assim disparado o mercado de moedas, né, o mercado spot à vista, né, o maior mercado do mundo em volume. E isso é uma meia verdade. Tá? Isso é verdade, né, assim, do tipo, ó, são 2 trilhões mesmo, né? Mas a forma como isso se apresenta às vezes não é muito fiel à realidade. Porque o que acontece é assim, quando a gente vê, por exemplo, os anúncios, os entusiastas falando, os anúncios das corretoras, ou gente aí vendendo oportunidades, cursos, etc e tal, então sempre inevitavelmente vem o discurso, não, porque é o maior mercado do mundo, liquidez infinita, etc, e não é bem assim, né? Esse discurso leva a entender que esse volume todo de dinheiro, ele está ali no trade, né? Ali naqueles traders ali que estão negociando entre eles, junto das corretoras, e não é bem isso. O mercado Forex ele é um mercado essencialmente interbancário, tá? Então os bancos estão fazendo transações entre si, no mundo todo, tá? Às vezes é um banco comprando moeda de outro banco, seja para sua própria carteira, né, para o seu próprio portfólio, ou fazendo isso para algum cliente, tá? Clientes que estão pagando aí por importações ou recebendo por exportações. Então, tudo isso passa pelo mercado de moedas, né? Não é só o traderzinho ali que está dentro do quarto dele, ali operando o euro, o dólar no gráfico de 1 minuto. Não, não é isso. Isso é assim, uma parte insignificante do mercado. O grande volume são essas transações. Então, tem transações entre países, tem transações entre empresas que passam por ali. E isso que dá esse volume todo. Então, essa ideia de que é um mercado de liquidez infinita tanto é falsa que nas corretoras a gente vê, por exemplo, em momentos assim um pouco mais de estresse do mercado, que o spread, né, quer dizer, a diferença entre compra e venda vai para o espaço, né? Quer dizer, se houvesse liquidez infinita, não precisaria ter alteração de spread. Então, essa coisa do maior mercado do mundo é verdadeira, mas dentro do contexto do pequeno trader, do pequeno investidor, isso aí não é bem como contam. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui sobre Forex. Né? A segunda coisa que eu queria falar sobre Forex é sobre corretoras. Tá?
O mercado Forex, ele é um mercado não regulado e ele é um mercado descentralizado, né? Eu sei que a turma das criptomoedas gosta muito de falar que o mercado de cripto é descentralizado como se isso fosse uma novidade, né? Mas não é. Tá? O mercado Forex já era um mercado descentralizado antes, ele não tem uma autoridade central, não tem a figura de uma bolsa de valores e as transações são feitas diretamente entre as partes. O que acontece é que, como a maior parte das transações são feitas entre bancos, existem alguns sistemas de comunicação, né, plataformas mesmo tecnológicas que conectam bancos e que acabam funcionando mais ou menos como se fosse a bolsa, né? No papel assim de conectar as partes. Esquece todo o resto da bolsa, né? Mas assim, no papel de conectar as partes tem sistemas, grandes sistemas, né, que são aí usados pelos bancos e que fazem esse papel. E aí tem sistemas menores, né? Às vezes esses bancos abrem assim algumas janelinhas assim para corretoras menores e que permite que pessoas comuns, assim como a gente, pessoas físicas, pequenos investidores, tenham acesso ao mercado. Então, ele é um mercado descentralizado, não tem uma autoridade ali. E como todo mercado que é descentralizado e não regulado, tem espaço para fazer todo tipo de picaretagem que você puder imaginar. Então, assim, é muito mais fácil você fazer um esquema de pirâmide usando Forex, né, do que usando a Bolsa de Valores, tá? Porque para você operar no mercado que é regulado, como o mercado brasileiro, o mercado americano, qualquer um que seja, aí você tem que atender uma série de requisitos. Você não pode botar uma plaquinha na porta, levantar seu site e dizer assim, retorno de 20% ao mês aqui, né? Então, no mercado Forex é meio que pode tudo, né? Porque não tem ninguém tomando conta daquilo lá, né? E isso, né, além de ter essa questão de picaretagem, assim, de pirâmide, de esquemas fraudulentos, tem também, às vezes, mau comportamentos de corretoras de Forex, né? Tem corretoras, assim, que são particularmente sacanas, né? Que às vezes somem com o depósito do cliente, criam dificuldade para o cliente resgatar o dinheiro se ele quiser, ou então corretoras que deliberadamente congelam ou causam falhas na plataforma de negociação em alguns momentos. Tá? Então, às vezes é bastante comum você ouvir assim, uma corretora que diz que não cobra spread, né? A diferença entre compra e venda, ou tem um spread fixo, só que na hora do vamos ver, quando tem uma crise aí qualquer, uma dor de barriga no mercado, congela a plataforma e você não consegue negociar, né? Então tem essas coisas todas que a gente está sujeito em mercados que não são regulados e que são descentralizados. Então, como que nós, como investidores, a gente pode se proteger desse tipo de coisa? Só tem um jeito, é você escolher bem o país da corretora aonde você vai investir ou operar. Tá? Porque como não tem uma centralização e não tem uma regulação do mercado, a gente fica sujeito à regulação do país aonde está a corretora. Porque num país onde você tem assim uma infraestrutura financeira mais séria, mais consolidada, as corretoras de Forex têm que atender aos requisitos legais e regulatórios daquele país. Tá? Então, assim, tem países que são mais sérios que os outros, né? Quer dizer, tem economias desenvolvidas, assim, que são muito sérias, né? Quer dizer, todo o arcabouço ali regulatório é muito rígido. Tem alguns países, assim, que são meio estranhos, né? E tem países assim que são que a gente acha que é sério, mas na hora do vamos ver a gente descobre que não é, e tem países que não têm tanta tradição no mercado financeiro, mas que estão tentando formar essa tradição e estão criando um framework regulatório bastante sério, né? Então, é fundamental que se escolha adequadamente o país aonde se vai operar. No Brasil não pode, tá? O Brasil, pelo menos por enquanto, a atuação das corretoras de Forex e CFDs, né, que CFD é o contrato por diferença, que é quase todas as corretoras de Forex trabalham com isso também, né? Funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? Mercado assim que não tem livro de oferta nem nada. Aqui no Brasil não pode, tá? Então, um dia, quem sabe, né? Quem sabe as coisas se flexibilizam por aqui.
Então, um brasileiro que quer entrar nesse mercado tem que buscar uma corretora fora e é missão, né, lição de casa dessa pessoa definir, escolher o melhor país para a sua corretora. E aí alguém pode perguntar, mas qual que é o melhor país, então? Perguntar para mim. Né? Como regra geral, tá, eu costumo ter baixa tolerância com gente preguiçosa. Tá? Então, assim, Google, pesquisa, estudo. Ah, mas eu não gosto de estudar, eu não sei falar inglês, a maior parte do material está em inglês. Bom, se você não gosta de estudar, se você tem dificuldade aí com o vernáculo shakespeariano, você devia pensar melhor antes de ir para um mercado mundial, quer dizer, dar um passo para trás. Tá? Mas assim, essa lição de casa é de quem vai para o mercado. Escolha direito o país onde está a corretora. Né? Quer dizer, se você pegar um país que tem um sistema regulatório mais sério, você vai diminuir grandemente, não eliminar, mas vai diminuir a chance de ter problema. Tá? Agora você pega aí um paiseco desses obscuros aí, meio estranho, né? Sabe, aqueles países assim de lavar dinheiro, né? Essas coisas, né? Porque essa turma aí, eles querem trazer negócio para os países, né? Eles não estão muito preocupados assim em fazer a coisa direitinha, certinha. Eles querem coisa que dê dinheiro, então eles facilitam, inclusive, às vezes, que se estabeleça negócios aí meio suspeitos, até meio criminosos. Tá? A terceira coisa que eu queria falar aqui sobre o mercado Forex é sobre a alavancagem. As operações no mercado Forex costumam ter alta alavancagem e algumas pessoas dizem que o mercado é perigoso por causa da alavancagem. Isso é absolutamente errado. Tá? Em primeiro lugar, a alavancagem não é perigosa. A alavancagem é perigosa como uma faca é perigosa. Né? E a faca não vai matar alguém sozinha. Ela não sai andando, cria perninhas e vai lá matar alguém. Tá? É o mau uso que a gente faz da ferramenta que leva aos problemas. Então, assim, essa questão da alavancagem no Forex ela é duplamente falsa. Primeiro porque a alavancagem não é tão alta assim quanto a gente pensa. Tem corretoras, por exemplo, que oferecem alavancagem assim, de 1 para 100, de 1 para 200, né? Quer dizer, para cada $1 que você tem, você vai poder operar $100. Mas na maioria das praças financeiras, né, dos mercados financeiros mais tradicionais, mais estabelecidos, você não vai conseguir esse nível de alavancagem. Geralmente você vai conseguir 30 para 1, alguma coisa assim. O 100 para 1, 200 para 1, você vai conseguir geralmente nos lugares mais estranhos. E tem outra coisa que é o seguinte, né? Aqui no Brasil, se você for operar, por exemplo, mini índice, tá? No day trade, você vai conseguir uma alavancagem de mais de 200. Então, operar aqui no Brasil, que é um mercado regulado, que é tudo travadinho, etc. e tal, você tem uma alavancagem maior que o Forex. Então, como é que alguém pode dizer que no Forex você tem alta alavancagem e ao mesmo tempo opera aqui? Tá? Então, isso é falso. E a outra coisa, né, que torna duplamente falso esse argumento é que, assim, de novo, é a questão da ferramenta. Tá? Eu gosto de encarar a alavancagem como se fosse um carro. Imagina-se um carro esporte, um carro de alto desempenho que anda a 300 km por hora. O fato de você ter um carro que anda a 300 km por hora não significa que você deva andar a 300 km por hora, não significa que você deva andar a 300 km por hora enquanto você está procurando uma vaga no estacionamento do shopping. Você vai em situações muito específicas, ou talvez nunca chegar nesses 300 por hora. Né? Até porque quem já teve oportunidade de andar num carro a 300 por hora deve saber como é que é. Né? Se você estiver numa estrada, né, ainda que seja uma estrada muito bonita, lisa, larga, com boa visibilidade, se alguma coisa aparecer na sua frente, né, algo que não devia estar lá, você não vai ter tempo nem de fechar os olhos. Né? Quer dizer, a maioria das pessoas assim que já no máximo esteve a 300 por hora numa estrada num videogame, né? Não tem noção do que é isso na vida real. E o mesmo vale para alavancagem. O fato de você ter oportunidade de alavancar 100 vezes, 200 vezes, não significa que você deva fazer isso. Então a alavancagem não é perigosa. O que é perigoso é a pessoa fazer bobagem. Né? Da mesma forma, de novo, né? A faca, o carro, etc. E tal. Então a alavancagem é uma ferramenta. Não há perigo inerente na alavancagem. Então, esses pontos aqui que eu queria falar sobre o mercado Forex, tem outras coisas assim. Aqui no canal, eventualmente, quem sabe mais para frente eu posso explorar
ainda algumas características desse mercado. Eu acho esse mercado um mercado fascinante, né? Até pelo seguinte, eu já acompanhei o mercado Forex há bastante tempo, já me interessei, né? Já fiz muita experiência com conta demonstrativa, e eu tenho a percepção, olha que interessante, eu tenho a percepção de que o mercado Forex hoje é muito melhor do que já foi no passado. Essa coisa de ser um mercado meio suspeito, assim, meio coisa de bandido, né? Essa percepção havia, né, antigamente, aí há uns 10, 15 anos aproximadamente, eu me lembro disso. Só que hoje ele já está bem mais sério, e esse mais sério, novamente, assim, depende do país, tá? Depende do lugar onde você está. Então, tem países em que as corretoras atuam com grande seriedade, tem instituições financeiras tradicionais operando no mercado Forex, tá? Então, não é só corretorazinha de fundo de quintal. E tem muitas corretoras de Forex que hoje são sérias, mas em algum dia já não foram, né? Então é mais ou menos que nem aquele mafioso de filme, né? Que faz tudo que é coisa criminosa, e ele chega num determinado momento que ele enriquece e ele quer dar aquela polida na imagem, né? Então ele começa a investir em negócios legítimos, né? Resolve contratar uma professora de etiqueta, manda os filhos para estudar em escola cara, né? Escolas elitizadas, porque aí ele quer dar aquele verniz. Então, assim, tem muitas corretoras de Forex, que hoje são corretoras consideradas sérias, tem um passado obscuro, mas até aí tudo bem, né? Até aí a gente nunca sabe do passado das pessoas, né? Às vezes a gente pode ter surpresas por aí, né? Mas, de forma geral, o mercado Forex hoje é um mercado melhor, né? Mais seguro do que já foi no passado, mas, ressalto, essa segurança vai depender muito do país onde se está, né? Porque, como não tem uma regulamentação do mercado como um todo, a regulamentação é de cada corretora dentro daquela jurisdição, dentro daquele país. Bom, e aí, o que você achou desse conteúdo? Primeira vez que eu estou falando sobre ele aqui no canal, né? Bota aí seus comentários, diz aí o que você achou, se é interessante, se não é interessante, se gostaria de ver mais alguma coisa aí sobre o mercado Forex, mercados internacionais, que aí a gente vai dando um jeito aqui na programação do canal para sempre colocar aquilo que seja do seu interesse e que seja útil. Então é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.